E vamos falar de um tema muito importante e sobre uma doença que é silenciosa, gente. Aliás, considerada aí o principal fator de risco para as doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial, mais conhecida como pressão alta, é tratada como um problema de saúde pública. Dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia apontam que mais de 30% da população brasileira é acometida pela hipertensão arterial. E olha só que interessante, uma pesquisa inédita da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo revelou que mais da metade dos entrevistados desconhecem ou estão equivocados sobre o diagnóstico da hipertensão. E a gente aproveita o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Doença, hoje, para destacar esse assunto, e por isso nós vamos conversar a partir de agora com a cardiologista, a doutora Carla da Silva e Prado. Bom dia, doutora. Muito obrigada pela sua presença aqui na Edição Amanhã. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Eu que agradeço. E antes da gente começar a nossa conversa, doutora, quero aproveitar para lembrar ao nosso público que você pode e deve participar mandando a sua dúvida, que a doutora Carla vai tirar aqui, vai esclarecer ao vivo para a gente. Já está aparecendo aqui na sua tela o QR Code e também o nosso contato no WhatsApp. Envia já a partir de agora, tá? Bom, doutora, falei agora no início que é uma doença silenciosa e esse é um problemão, né? É um problema. De fato, Juliana, a hipertensão, o grande problema da hipertensão é que as pessoas não têm sintoma e não sabem que ela está elevada, né? Aquele mito de que todo mundo que tem pressão alta vai ter dor de cabeça, ele não é verdadeiro. Então, a gente não espera ter dor de cabeça para saber que a pressão da gente está alta. Ela pode realmente não dar sintoma nenhum. Então, a gente tem um mito aí, na verdade, ou não é somente, o sinal não é somente a dor de cabeça mais forte? Não, não é. Eventualmente a gente pode ter tontura, algum mal-estar, né? Uma intolerância a algum esforço físico, mas o que normalmente o pessoal acha é que quem tem pressão alta tem dor de cabeça. Isso não é uma verdade absoluta. Doutora, essa pesquisa que eu citei também no início, ela chama muita atenção porque mostra exatamente por a pressão alta, por a hipertensão ser uma doença silenciosa, ela acaba sendo muito traiçoeira. E isso foi demonstrado pelos números, né? As pessoas não sabem diagnosticar, não sabem identificar que podem ter a doença. Fala um pouquinho pra gente sobre essa pesquisa e a importância dela. Então, Juliana, essa é uma pesquisa, assim, esses dados que você trouxe são da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, né, da SOCESP, uma pesquisa grande feita lá na cidade de São Paulo, mas ela está de acordo com as pesquisas mundiais. Ano passado, 2022, nós também tivemos uma pesquisa aqui local na cidade de Campinas e os dados são muito semelhantes. Dos pacientes que nós avaliamos que tinham níveis elevados de pressão arterial, 52% não sabiam que eram hipertensos. Então, a gente precisou fazer os encaminhamentos corretos, o diagnóstico correto, porque estavam vivendo a vida plenamente, sem nenhum sintoma e sem saber que tinham seus níveis de pressão arterial bastante elevados, né? Então, assim, mais de 50%. É um número muito importante, né, de pacientes que não se tratam, que não sabem que tem a doença. E nesse caso, então, qual que é a recomendação médica, a orientação para as pessoas de forma geral, visto que, né, qualquer pessoa ali que não tenha os devidos cuidados pode ser surpreendida com esse diagnóstico? Perfeito, Juliana. É o seguinte, você acabou de falar, né, que a prevalência da hipertensão arterial na população adulta brasileira, né, a partir dos 18 anos, é em torno de 29% a 32%, dependendo da região do país que a gente está avaliando, né? A prevalência ela aumenta, a prevalência é o número de pessoas que têm a doença, né? Então, essa prevalência ela vai aumentando com o passar dos anos. Então, se nós pegarmos as pessoas, os indivíduos acima de 60 anos, a gente tem o diagnóstico de hipertensão em 65% dos indivíduos acima de 60 anos. Por isso, a necessidade das avaliações médicas periódicas. Então, a qualquer avaliação médica, seja no médico clínico, no médico ginecologista, no médico urologista, no atendimento médico que a gente faça, a pressão arterial precisa ser medida, ela precisa ser avaliada, tá? E em adultos, no mínimo, uma avaliação médica com qualquer especialidade deve ser feita uma vez por ano, para que a gente não deixe de fazer os diagnósticos corretos.
Doutora, vamos relembrar então aqui quais são os fatores de risco? Vamos sim. Então, a hipertensão, ela é uma doença multissistêmica, é uma doença com várias possibilidades de causa, né? A gente chama isso de multifatorial. Então, existe sim um fator genético, né? Se a gente pensar que filhos de pais hipertensos, a probabilidade de ter hipertensão na vida adulta é maior. A idade é um fator de risco para a hipertensão, há um enrijecimento do sistema arterial com o passar dos anos, então a prevalência é maior com a idade, mas tem outros fatores que são muito, assim, teoricamente melhores da gente avaliar. Então, o sedentarismo, né, é um fator importante para o aparecimento da pressão arterial, a obesidade e o sobrepeso é um fator importante para a hipertensão arterial, a presença também associada de diabetes e de alterações dos lípides, né, das gorduras sanguíneas, a dislipidemia é um fator de risco, o alto consumo de sal e sódio dos alimentos processados e ultraprocessados é um fator bastante importante de risco para o aparecimento da pressão alta. Doutora, a pesquisa também apurou, essa que a gente está citando aqui, que 36,6% dos paulistas não praticam nenhuma atividade física e um pouco menos, aí 31,4%, fazem 2 vezes por semana, né? O estilo de vida também é fundamental, tem grande influência para o desenvolvimento, ou até mesmo para manter tudo ok ali, né, no nosso corpo. E essa quantidade, eu vou 1 vez por semana, acha que está tudo certo. Faz sentido isso, não faz? Já ajuda, não ajuda? Vamos trazer essa clareza aí para o nosso público. Claro. Atividade física, qualquer que seja ela é importante, né? Então, a gente não pode dizer que nenhuma atividade física aí não tenha um impacto positivo. A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda como um estilo de vida saudável, pelo menos 150 minutos de atividade física aeróbica de moderada intensidade por semana para todas as pessoas. As pessoas que têm sobrepeso e obesidade, esse nível de atividade física ela tem que ser um pouquinho maior, tá? Chegando aí a 300 minutos de atividade física por semana, por pessoa, na tentativa também de tentar manter o peso dentro de um valor ideal. Então, além da atividade física, claro que a abstenção do tabagismo, né? O controle de ingesta de bebidas alcoólicas, ela também é importante. Doutora, o Kleber, de Americana, falou o seguinte: o estresse do dia a dia é um fator de risco para a pressão alta? Kleber, o estresse, a qualidade do sono, a espiritualidade de cada um, que é a conexão com o seu transcendente, ela é muito importante, sim, é um fator de risco importante para o aparecimento da hipertensão. Obrigada pela pergunta. Porque é importante a gente citar também isso, até agradecer ao Kleber pela pergunta, porque às vezes a gente fica preocupado muito com a parte física, né? Sim. E essa qualidade de vida, ela é fundamental. A gente está num mundo muito maluco hoje, muito corrido. E tudo isso interfere, doutora, na nossa saúde, literalmente. Interfere, né? Porque o estresse ele gera, a gente produz algumas substâncias químicas, né? Que a gente conhece aí como adrenalina, noradrenalina, que acelera o funcionamento do sistema cardiovascular. Então, aumenta aí a tensão nas artérias, aumenta a frequência cardíaca e isso aumenta a pressão arterial. Você falou até agora há pouquinho de alguns sinais. A gente está falando bastante que é uma doença silenciosa, então tem que ter esse acompanhamento. Você tem que ir com frequência ao médico, exatamente para investigar se há essa possibilidade, né, de você ter aí, de repente, uma pressão alta. E aí você falou dessa questão de ser ou não hereditário. Se a minha mãe, se a minha avó tem, eu preciso ficar mais alerta e já desde muito nova, né, até as pessoas que são mais jovens, já começar a ter esse controle, doutora, para não ser surpreendido de fato? Sem dúvida alguma. Na verdade, a avaliação da pressão arterial, ela começa no pediatra, né? As consultas de pediatria, a gente já faz a aferição e a medida, a gente já faz a aferição da pressão arterial. É claro que na criança e no adolescente, a gente tem outros fatores também ligados ao aparecimento da pressão arterial, não só a hereditariedade, mas
Hoje em dia, infelizmente, a gente tem visto uma prevalência enorme de hipertensão, de obesidade, perdão, na população. Então, eu tenho, né, tido alguns pacientes a partir de 12, 13, 14 anos obesos no consultório, crianças e adolescentes, já hipertensos por conta da obesidade. Que é esse é outro ponto, né? A hipertensão, ela acaba abrindo também aí uma porta gigante para complicações ainda maiores e doenças também que pedem uma atenção muito mais redobrada. Juliana, como você falou logo no comecinho, né, a hipertensão arterial, dentre os fatores de risco para doenças do coração, para a gente ter a possibilidade de ter infarto, né, acidentes vasculares cerebrais, dentre todos os fatores de risco, a hipertensão é o principal. Isoladamente, se a gente fosse isolar os fatores de risco, a hipertensão ela é responsável por 50% da morte cardiovascular. Tá? Então, ela realmente precisa ser diagnosticada, né? Precisa ser, uma vez diagnosticada, tratada. E o mais importante é a gente prevenir, né? Com essas ações que a gente acabou de falar, que é a atividade física regular, alimentação adequada, né? A gente manter o peso ideal, se realmente não fumar, consumir moderadamente bebidas alcoólicas, ter uma qualidade do sono adequada, né? Controlar os níveis de estresse, tudo isso é importante. Certo. Doutora, chegou também aqui para a gente, já caminhando para o fim da nossa conversa, uma pergunta da Beatriz de Campinas. Ela fala: quais exercícios físicos são bons para as pessoas que sofrem com pressão alta? E aí ela pergunta se tem que ser algo mais leve, ou isso vai de pessoa para pessoa, ou se está liberado, o importante é se movimentar. Beatriz, obrigada pela pergunta. Beatriz, é o seguinte, claro que você precisa passar por uma avaliação médica, porque existem algumas situações particulares, né, de certas pessoas que podem contraindicar um exercício específico. Mas para o controle da hipertensão arterial, o exercício é aeróbico de moderada intensidade. O que é isso? É uma caminhada mais rápida, é uma bicicleta, é uma hidroginástica, é uma natação, atividades como dança, né? São atividades consideradas de porte moderado, que devem ser feitas para quem está dentro do peso ideal, pelo menos 150 minutos por semana. E para quem tem sobrepeso ou obesidade, esse tempo de atividade física moderada aeróbica, ela tem que aumentar para 300 minutos por semana. Perfeito, doutora. Para a gente encerrar, então, gostaria que você falasse um pouco também sobre esse dia tão importante. Hoje é o Dia Nacional de Prevenção, de Conscientização a respeito, né, da hipertensão, mas em maio tem o Dia Mundial, né? Então a gente vai falar muito ainda sobre essa doença e vai ter, inclusive, ação especial em Campinas, né, para a população. Não isso agora, mesmo. Em maio, certo? Maio. Então, hoje a gente comemora o Dia Nacional e no dia 17 de maio é o Dia Mundial de Prevenção e Combate à Hipertensão, exatamente os mesmos modos que a gente acabou de conversar. Mas em Campinas nós vamos ter um evento aberto à população lá no dia 21 de maio, que é um domingo, período da manhã, entre 7 horas e 1 hora da tarde, na Lagoa do Taquaral, lá no Portão 7. Nós vamos estar com uma equipe muito grande de médicos, de enfermeiros, de farmacêuticos, fazendo a aferição, a medida da pressão arterial, avaliação da glicemia, do colesterol, do peso, da altura, fazendo orientações individualizadas para quem puder nos procurar por lá. E também vamos ter, que eu vi que você falou agora há pouquinho na reportagem, a vacinação, tá? De Covid e influenza. O pessoal da Prefeitura de Campinas vai estar conosco lá, fazendo uma ação social bastante importante para a população. A gente espera todo mundo. Perfeito, doutora Carla. A gente vai relembrar você de casa. Fica tranquila, a gente sabe que tem um tempo ainda, mas já queríamos pontuar aqui e ao longo dos dias, chegando mais pertinho, a gente vai lembrar você que nos acompanha aqui no Edição Manhã. Doutora Carla, excelente dia para você. Muito obrigada pelas orientações. Eu que agradeço. Um bom dia para todos.
ótimo dia e você pode rever essa entrevista completinha no nosso canal do YouTube. Já está aparecendo aqui o endereço para você. Daqui a pouquinho a gente já sobe lá no nosso canal, Rede Família. Aproveita, compartilha e se inscreve no nosso canal. Você não está sabendo ainda? A gente também está com a nossa transmissão ao vivo por lá, viu? Se precisar sair de casa, você não perde a nossa programação. Você pode continuar nos acompanhando pelo YouTube também.